Faz a prece para a gente? Faz a prece para a gente? Não podemos. Graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos. Então, nós vamos para a segunda parte, né? Vamos falar um pouco sobre a comunicação não violenta, a gente vai falar também sobre o atendimento. Sobre a comunicação não violenta, que a gente traz, né, a literatura fora da doutrina, né? A gente tem esse autor chamado Marshall Rosenberg. Esse é o livrinho principal dele, que ele vai falar da CNV. CNV, Comunicação Não Violenta. Então a gente vai tratar de alguns pontos aqui, mas já iniciando, ele diz o seguinte, que a CNV é uma combinação de pensamento e linguagem, bem como um meio de usar o poder com o intuito de atender a uma intenção específica. Esse intuito é o de criar uma qualidade de conexão consigo e com os outros, que favoreça ações compassivas. Nesse sentido, é uma prática espiritual. Todas as ações decorrem unicamente do propósito de desejar contribuir para o próprio bem-estar e o dos outros. Então, a gente percebe que ouvir o outro, ouvir o próximo, é também se perceber. E essa comunicação, como a gente falou, ela não basta só na fala. Ela está no olhar, ela está no gesto, ela está na posição corporal que você se coloca, vai estar no semblante da criatura, e a gente vai percebendo o seguinte, que quando nós estamos, né, juntos com alguém, com um próximo, e o atendendo, e essa troca, ela vai ocorrendo, e o que está acontecendo ali, né, é uma percepção, é a percepção da pessoa que está ali com você, que está atendendo, e nós que estamos atendendo com o atendido. E assim a gente vai percebendo até onde podemos ir também com o atendimento. Porque a gente não pode padronizar o atendimento. O curso de atendimento fraterno, eu fiz o curso, e aí eu aprendi que todos os atendimentos têm que ser dessa forma. Não, porque nós aqui temos que perceber qual é a qualidade daquela noite do atendimento. Às vezes, vamos perceber, e vamos falar disso também, até o ambiente vai influenciar. Então, não é somente uma coisa da pessoa para com o atendido, mas é também do ambiente que está acontecendo. Porque às vezes o ambiente está mais agitado. Então a gente percebe, quem visita as suas casas espíritas sabe, nossa, essa noite foi agitada, né? Parece que foi movimentada. Então a gente tem que perceber também essas nuances da atmosfera espiritual e da atmosfera dos encarnados, né? Do envolvimento encarnado. Tem vezes que a pessoa vai começar um atendimento e ela começa 5 vezes, porque tem alguém chamando, aconteceu alguma coisa. Isso que a gente tem que saber lidar com carinho. Porque tudo bem, eu vou tratar com comunicação não violenta, Marcelo veio para ser atendido, ele veio para atendimento fraterno. Eu vou tratar com a comunicação não violenta com o Marcelo. Aí chegou o Eduardo, que é tarefeiro de outra área, que está na atividade do dia, interrompeu. E aí eu, de forma brusca, falo, não está vendo que eu estou atendendo? Eu já quebrei a comunicação não violenta com o Marcelo. Porque ele já pensa assim, nossa, essa pessoa que vai me atender? E aí ele já retrai. Está percebendo? Então não é assim, e o que eu estou falando aqui não é fingir ser bonzinho com qualquer
pessoa. Eu estou falando da gente saber se portar. Saber se portar. Por isso que a gente falou na aula anterior que é quase uma aula de etiqueta. Né? A gente está tendo uma aula de etiqueta, de como se tratar com o outro. E não é só com o outro que está sentado que vem para atendimento, mas é com os outros em volta. Legal? Então, dicas importantérrimas, que muito importantes. Isso a gente tem que gravar. Não prometer curas, nem estabelecer certezas absolutas. A pessoa vem para um atendimento por conta de uma questão de saúde. Não, você vai tomar o passe e vai sair dessa com o passe. Bem, já toca uma campainha lá no plano espiritual. Errado, né? Então, não prometer nenhum tipo de cura. O que a gente pode prometer? A casa oferece um tratamento. Agora, a cura, a solução, você vai sair dessa. Cuidado com esse tipo, porque a gente, às vezes, para dar um ânimo, a gente fala, não, você vai sair dessa, você é uma pessoa, como a gente falou, né? Você é uma pessoa boa. Não entra muito nesse tipo de... A gente vai falar como falar, né? Mas não entra muito nesse tipo de incentivo, porque a pessoa crê que você está prometendo alguma coisa a ela. Nem estabelecer certezas absolutas, não somente na questão de saúde, mas também em questões que a gente possa afirmar, não, vai acontecer isso na sua vida. Vem alguém com problema de desemprego. Não, agora que você chegou na casa espírita, você vai conseguir o seu emprego. Você passa 6 meses na casa espírita e a pessoa não conseguiu emprego. Mas pelo menos ela está pensando um pouco melhor. Mas o que foi feito lá no atendimento? Não, agora que você procurou algo espiritual, a sua vida vai para frente. Por que eu estou falando isso? Senão a gente começa a vender na casa espírita a chamada teologia da prosperidade, que é um problemão. A teologia da prosperidade a gente vê muito em outras tradições, principalmente as evangélicas, em que... chegou o calorento. Então, as tradições evangélicas a gente vê de madrugada, coloca lá na televisão e está lá o cara no carro, né, falando, não, depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu consegui meu emprego, né, esse carro aqui foi Deus que me deu. Então, você busca a religiosidade para poder vencer na vida material. Fujam disso também. Porque senão a gente não vai fazer isso de uma forma tão escrachada como eu falei agora. Mas a gente pode fazer de forma velada. Não, agora você, né, vai sair do vermelho. Não vai. Tá? Dúvidas desse ponto 1? Tranquilo? Segundo, isso a gente falou bastante na semana passada, mas volta a frisar. Não é um confessionário. A pessoa está se abrindo contigo, não precisa falar assim, tem mais? A pessoa, ela vai se sentir à vontade a colocar na mesa os assuntos que ela tem vontade. Perfeito? Então não é um confessionário, ela não está confessando os pecados para você depois passar a penitência. Não é isso. E nem a gente ficar julgando quando ela está falando. Julgando com a fala ou com o pensamento. Porque a gente julga com o pensamento. E aí para de ouvir, porque a mente está lá julgando os atos que a criatura está colocando e se abrindo conosco. Então não é um confessionário, tenham isso em mente. Por que a gente repete muito isso? Porque a gente está num ambiente religioso, está num local que é sigiloso, e esse local sigiloso parece que eu estou confessando, e a pessoa pode ter essa impressão. Vale até explicar para quem, né, que a gente percebe que é muito novato, ou não tem muito entendimento, né, do como funciona a casa espírita, falar, olha, esse aqui é um local para você colocar suas dores, não seus erros, seus pecados, nada do tipo, tá? Elcio e Jaque depois. Ah. Sim.
Escutar sem julgar. Vou falar disso já. É sua vizinha. Tá. Pode. Pode. Ela está perguntando se, né, a pessoa próxima da fila a ser atendida é alguém próximo, alguém com quem eu trabalho, é um vizinho, é um familiar. Você pode, olha, como a gente tem proximidade, eu vou atender o próximo e o outro atendente. É só falar e avisar de forma tranquila. Que aí a pessoa também fica mais à vontade. A não ser que ela fale, não, pode ser com você, eu gostei. Aí se atende. Né? Se ela der a negativa do, não, prefiro que seja com você que eu vou me sentir mais à vontade, e ela vai querer, né? Mas coloca dessa forma. Tá? E sobre não julgar, essa situação do não julgamento, não nos adianta muito, porque quando você vê uma cena de um filme, quando você vê uma cena na rua que você está andando, quando você vê qualquer situação, você está avaliando. Você avalia o que está acontecendo. Você vê a própria natureza. Se você coloca lá no Animal Planet, o leão matou a zebra, você está avaliando. E aí você começa a julgar. Coitada da zebra. Você não pensa, né? Pensa. Coitada da zebra. Ela estava fugindo, eu estava torcendo por ela, mas ela foi pega. Ah, que leão malvado. Ou se eu já tenho, não, o leão é um instinto. Mas você está avaliando. Então, talvez substituir esse julgar e condenar, que aí é o pior, né, que aí eu vou além, eu julgo e condeno, por uma avaliação. Você está fazendo uma avaliação de cenário. Essa pessoa da história que ele está contando está em erro. É uma avaliação, você não está condenando. Perfeito? Emmanuel, quando vê um crime acontecendo, ele sabe quem é o criminoso, que tem um crime ali acontecendo, ele vai avaliar o que ele está vendo. Perfeito? 3. Não confundir atendimento com práticas médicas ou psicológicas. Não é um confessionário, e aí a gente vai para a área médica. Não é, né, eu vou te receitar. Deus me livre, não receite nada. A gente falou isso na semana passada. Novalgina, de repente vai resolver. A pessoa tem alergia a Novalgina e não sabe. Aí depois vai falar lá na polícia que você receitou Novalgina na casa espírita. Então, não é. Você não pode incentivar a pessoa a procurar o médico, a procurar um psicólogo. Não creio que você também esteja ali fazendo um atendimento psicológico. A pessoa não está no divã para você ir puxando. Vamos falar mais sobre isso. É quase psicológico, mas tem que tomar cuidado para não entrar nessa barreira do atendimento psicológico. É um atendimento fraterno. E o objetivo do atendimento fraterno é acolher. Acolhimento. Aí a casa vai ter as suas definições, mas sim, acompanhar atendimento, fazer atendimento em dupla. Tá? Atendimento com os mais antigos, o pessoal que já está mais gabaritado, já está acostumado, aí faz o atendimento em dupla até a pessoa se sentir segurança, a pessoa que for chamada, convocada. Tá? Diga, Lorena. Isso. Exatamente. Uhum. Uhum. Com a doutrina, exato. Fica. Sim.
Agora, se você tem entendimento psicológico, você vai acabar enveredando. Essa visão freudiana aqui, você vai acabar vendo questões psicológicas. A pessoa pode ter uma síndrome de Édipo, porque está apaixonada pela mãe. Aí você sabe que é a síndrome de Electra, se for a menina, de Édipo, se for o menino. Você conhece a síndrome. Mas aí você vai lembrar questões de vidas passadas, relação entre espíritos. Aí você já vai saindo só da questão freudiana, ou Lacan, ou Jung, o que for. Né? Mas você sai desse cenário. Sim, sim. Tá. Aí, lembra que a gente falou do sem afetação? O atendente ele não tem que ficar, meu Deus, você fez isso? Porque parece até que você está se alimentando da novela mexicana do outro. Aborto. Uhum. Isso. Você não precisa explanar o que a doutrina espírita fala sobre o aborto. Você pode acolher. É uma situação difícil? Pode falar assim com a pessoa. É uma situação difícil, né? Você está com sentimento? Pergunta. Você está com sentimento de culpa? Tô. Então, para que você tem que falar? Se a pessoa já está com sentimento de culpa, para que você vai botar uma carga maior do que a doutrina espírita fala sobre aquilo que ela agiu contra o que a doutrina espírita fala? Não precisa. O acolhimento é sempre prioritário. Aí você vai falar, se ela está sendo... Sim, Se a pessoa questionar, raramente ela vai assim. Que ela já vem com... Ela já sabe, ela já vem. Porque se ela está se abrindo contigo, é porque ela está em processo de culpa. Gente, pensa o seguinte, a pessoa busca a casa espírita, muitas das vezes como forma de... até depois de tentar cometer o suicídio. Então, a tentativa de, às vezes, ir à casa espírita, ela pensa primeiro no suicídio do que vir à casa espírita. O suicídio, né, ela sobreviveu ao suicídio, ela veio à casa espírita e fala, eu tentei me suicidar não sei quantas vezes. Isso os atendentes já ouviram algumas vezes. Né, porque é um dos casos mais comuns. Tentei cometer suicídio 3, 4 vezes. E aí agora, em vez de tentar a quinta, ele está vindo à casa espírita. Ou seja, às vezes o recurso da casa espírita vem depois de uma ideia tal como suicídio. Aí é a mesma coisa do aborto, aí eu vou falar. Não, eu não posso também jogar a pessoa no amedrontamento. Não, você já leu Memórias de um Suicida? Imagina, olha quanto tempo você vai ficar lá. Dar medo, porque isso aqui em fazer era igreja medieval. Você coloca medo na criatura para que a criatura não cometa tal ato. Você tem que esclarecer. Aí a gente falou acolhimento, esclarecimento. Então, como é que eu vou esclarecer sem aumentar a culpa dela? É aí que ela está. Então, não é falar... Então, assim, você não vai falar, não, tudo bem, o aborto... Não. Mas também você não precisa explicar com nuances o que o aborto faz com o espírito. Não precisa jogar pimenta, exato. Tá? A mesma coisa do suicídio. O caso de um suicídio, a pessoa vem, fala, tem muita gente que joga com o medo. E aí, jogando com o medo, a pessoa fica, em vez de ficar aliviada, apavorada e tentar sair daquilo, você não tirou ela do ciclo.
Não tirou ela do ciclo. Porque tirar ela do ciclo é perceber, olha, tem gente aqui contando com você. Você já pensou como é que vai ficar a sua família sem, né, a dor que isso pode causar? Tem que lutar pelo amor que ela sente das pessoas em volta. Não pela dor que ela vai sentir se cometer tal ato. Tá? Isso aí. O movimento da gratidão. Até que tem uma técnica que a Lorena usa, que essa é uma das que eu queria usar aqui, né, quando a gente falasse, a gente pode adiantar, né, falasse desses temas do suicídio. Escrever, né? Escreva 3 coisas boas que a pessoa que vem com ideação suicida, depressão também. Escreva 3 coisas boas numa folha de papel, num caderno que você tem em casa, que você valorize e goste muito. Tem gente que fala o quê? Não tem nada. Não tem nada. Aí você ajuda, né? Aí você ajuda. Você hoje não acordou e tomou um café da manhã? Você hoje não acordou e escovou o dente? Então, olha aí. Você é capaz de fazer isso sozinho. Quantas pessoas não são capazes? Começa no simples, do humildinho. Né? O que mais? Isso. Você não ama ela? Você não gosta dela? Isso. Aí minha irmã, exatamente. Aí no outro dia, mais 3. Para quê? Para a pessoa perceber o que ela tem, do que ela pode ser grata. Então são exercícios que a gente pode propor para que ela vá percebendo e saindo. Só que o que a gente quer fazer é o seguinte, não, se você fizer isso, ó, Deus vai meter o malho contigo. Está vendo? E a gente usa o que a igreja medieval usou, a gente tenta usar o que a gente já usou em reencarnações diversas vezes, o que a igreja medieval, que a gente passou 1000 anos usando esse recurso do medo, não adianta, não vai dar certo. E continua dando os quiprocós que dá. Ah, sim. Uhum. Ótimo. Uhum. Sim. Ele estava triste, apavorado e depressivo. Ou seja, a pessoa está lá com o corpo deformado, chegou um grupo espírita para fazer uma visita, e aí falou, não, mas você só está assim porque em vidas passadas você cometeu diversos crimes. Foi assim, na lata, pá! Ele ficou arrasado, depressivo. E aí às vezes aparece gente, assim, falando, não, vamos supor, um atendimento fraterno, a pessoa fala, eu estou perdendo minha visão, já perdi a direita, eu estou perdendo a esquerda. Aí vai o danado do espírito, ele fala, não, mas isso é porque você vai passar por um processo expiatório, então aproveita que você está pagando os seus débitos de vidas passadas. Não, gente, pelo amor de Deus, você tem que acolher a dor. Você não tem que explicar por que a pessoa está passando por aquilo, você tem que acolher e falar, vamos tentar um tratamento espiritual que a casa oferece? Né? Vamos ver se a gente consegue, né, desacelerar isso, será que é possível? Não promete a cura, mas fala que tem braços amigos aqui dentro, é isso. Só pergunta fácil hoje, né? Sim. Porque vem muita gente, a gente também é um caso que a gente está pegando no final da aula, trazendo para o início, tá bom. Mas desencarnes de familiares, pessoas que buscam atendimento fraterno porque algum familiar desencarnou. Às vezes a pessoa vem no intuito de querer uma psicografia ou uma notícia do parente. Aí a gente vai prometer? Não, vamos pegar uma psicografia. Não prometa. Lembra do Chico falou, telefone,
de lá para cá. Não adianta, você vai fazer ligação, não vai. Então não prometa nada disso, de psicografia, de recadinho do filho, do parente que foi. Mas aí nesse caso, meu filho cometeu suicídio, a pessoa não sabe nada de espiritismo. Você vai explicar? Você que vai querer ser portador dessa? Não, você tem que acolher a dor. Olha, tem um grupo na cidade, começa, né? Que uma integrante do grupo é aqui da casa, que é a Rosa, que reúne as mães que perderam seus filhos de forma muito trágica. Será que a gente não consegue fazer um contato e você participar e compartilhar essa dor? Pronto, resolveu. A gente tem recurso, gente. É oferecer recurso, não é explicar a dor da criatura. A pessoa não está querendo, a pessoa não está ali para o curso. Se ela quiser entender, ela vem para o curso. Ela está indo para o atendimento fraterno. O atendimento fraterno você não tem que explicar o processo, não é curso, não é aula que está dando ali. Perfeito? São 14 dicas, hein? Mas temos 2 horas, tá bom. Recusar, isso é bem óbvio, né? Mas tem que estar escrito. Recusar gratificações, atenções ou distinções especiais. Você me ajudou muito, deixa eu ajudar com a casa, toma R$50. Que a gente falou semana, vai lá na secretaria, se quiser você faz sua doação, se quiser tem assistência social, mas não tem necessidade, não peça. Não precisa disso, né? Atenções ou distinções também. Perfeito? Então, cuidado, para não ser... se não começa a cair na vaidade, principalmente nos 2 últimos ali, né? Atenções e distinções. A gente começa a cair na vaidade, a gente começa a cair em situações que não são tão legais. Tá? Gostei do fulano, vai lá. Aí daqui a pouco tem uma fila só para falar com fulano. Isso aí é reclamação costumeira dos tarefeiros, tá? É reclamação costumeira dos tarefeiros do atendimento fraterno. Eu vim para falar com o Eduardo. Aí o segundo, eu também vim para falar com o Eduardo. Aí daqui a pouco a fila inteira veio para falar com o Eduardo. Tá? Olha, posso ser sincero? Não tenho o que fazer. E não adianta eu querer ficar, eu que sou outro atendente, querer ficar com raiva do Eduardo. Você está entendendo? Mas tem gente que fica... E aí você está lá para a tarefa e ninguém quer ser atendido contigo. Não tem. Tem que respeitar. Infelizmente, tem que respeitar. Não é culpa do outro. Porque às vezes teve uma época, por exemplo, vamos supor que o Eduardo está escalado 3 vezes no mês e você está uma. Você vai fazer menos atendimentos do que o Eduardo. Perfeito? E aí tem os retornos. Então, muitas das vezes, essas pessoas estão vindo para pegar retornos. E não porque ela... A maioria das vezes é porque já iniciou a conversa com aquele atendente. Ou, por exemplo, eu me sinto melhor falando com uma mulher. Ou falando com um homem. Então eu tenho que saber. Eu me sinto melhor falando com alguém próximo da minha idade. Então tem essas preferências. Ou com alguém indicou, porque esse tema específico a Lorena sabe abordar melhor. Esse outro tema o Marcelo sabe abordar melhor. A gente sabe que tem qualidades do atendente. Que o atendente sabe lidar melhor com a situação A, o outro não sabe tão bem, mas o outro sabe lidar com a situação B. Show? Mas não tem de fato que... A gente fica doído e tal, mas... Não tem... Porque a gente tem que respeitar. Porque aí eu vou fazer assim, não, você tem que vir comigo. Aí você vai agarrar o atendido, senta aí, agora fala comigo. A pessoa vai ficar constrangida, você constrangeu, não acolheu. Exatamente. Imagina, você vai lá para Uberaba, quer falar com o Chico. Você chega, faz a sua viagem,
Lá tem um outro atendendo. Tu ia ficar feliz? Tu ia falar com o Chico Xavier, já estava tudo programadinho. Ela falou, não, o Chico já está com a fila grande, vem falar comigo. Era isso. Na cabeça da pessoa não é o Chico, mas é isso, é esse movimento, é a escolha que ela quer fazer. Né? Infelizmente é isso. Ah, de demora, né? Também não é o caso. Se as pessoas não estão se sentindo constrangidas, tudo bem. Nós é que não podemos forçar o constrangimento. Né? Tá? Evitar, eu diria, não, nem evitar, né? É proibido, opiniões pessoais. Então a pessoa está dando um caso ali, contando um caso, e aí você começa a falar das suas opiniões pessoais. Ou começa a virar a mesa e o atendente passa a ser o atendido. Eu passei por uma situação igual a isso na minha vida. E aí o atendente começa a falar da questão similar que o atendido trouxe e começa a tecer o rosário dele. Tipo, a minha dor de cabeça é pior que a sua e eu estou aqui trabalhando. E aí começa a tentar entrar também nessa vertente, que não é legal. Então, como a gente sempre fala, traz o que a doutrina tem de acolhimento. A doutrina espírita tem um manancial de textos. Então, você vai trazer a opinião da Joana de Ângeles, de Allan Kardec, de Leon Denis, de André Luiz, de Emmanuel. Essas opiniões que a gente tem que trazer. Vamos supor que a pessoa vem para o atendimento e começa a falar de uma briga da família por questão política. A gente falou isso semana passada. Porque minha família vota no fulano, e eu voto no Beltrano. E você que está atendendo também vota no fulano de acordo com a família. E aí? Qual é a sua opinião? A sua opinião é que você concorda com o atendido? Não, com a família dele. Qual é a opinião dos espíritos? O que falam os espíritos? Quando eu entro lá na sala de atendimento fraterno para atender, eu tenho que tirar todo o partidarismo, ideologias, time de futebol, tudo que eu me caracterizo dentro dessa encarnação, eu tenho que tirar tudo. E entender e respeitar a opinião daquela pessoa. E entender a dor da pessoa. A dor não é que o fulano vota no B. A dor é que há um desentendimento e que eu não falo mais com meu irmão. E aí, não é opinião pessoal, não, mas se você votar, não é converter o outro, não é opinião pessoal, como é que a gente pode trazer vocês para o mesmo ambiente, como é que a gente pode fornecer a reconciliação ali. É isso. Tá? Não interferir nos tratamentos médicos. Assim como não é uma consulta médica, eu não posso falar. Não largo o tratamento. Porque tem gente que pergunta, tem pessoas que perguntam, eu tenho que continuar com o tratamento? Porque vai receber passe. Eu tenho que continuar com o meu tratamento médico? Óbvio. O tratamento aqui espiritual, ele é complementar, sempre. Ele não é substituição de nenhum outro tipo de tratamento, psiquiátrico, psicológico, terapêutico ou médico. Tá? Então, nunca eu vou interferir. O remédio, a pessoa pergunta, os atendentes não falam, eu estou tomando um remédio, será que é bom? Né? Você fala, olha, não tem como nós sabermos se é bom ou não. Será que não vale uma avaliação de um outro médico para você ter certeza? Encaminha com lucidez.
Você encaminha. Ah, de repente um outro médico pode te ajudar nessa espera. Tá certo? Sim? Manter privacidade sem vedação total e manter sigilo absoluto. Como assim? Manter privacidade? O momento do atendimento ele tem que ter privacidade. Mas não uma privacidade que ninguém possa... Você não vai trancar a porta, fechar a janela, fechar a cortina. Não pode ter uma vedação total. Por isso que a sala perfeita de atendimento fraterno, que está sendo até pensado aqui para a obra da casa, são salas com janelas, sem cortina, janelas de vidro fechado, portinha encostada, quem passa vê o que está acontecendo lá dentro. Entendeu? Então, não pode ter uma vedação total, tem que ter janelas de fuga e de visão. Porque depois o atendido, a gente não sabe quem está ali, o atendido fala assim, fulano me assediou, pronto. Aí a conta vai para quem? Para quem atendeu e para casa. Tá? E importante isso, manter sigilo absoluto. O sigilo é a tal ponto que você não vai dizer nem se a pessoa foi no atendimento. Tá? Então, vamos supor, veio o Marcelo aqui. Marcelo é casado com a Ana. Marcelo veio para o atendimento fraterno. Aí no dia seguinte eu encontro a Ana. Ana, Marcelo esteve lá ontem, né? Não sei. Ou então você vai encontrar, o Marcelo esteve lá no atendimento fraterno, ela já fica, esteve lá no atendimento fraterno? Principalmente os outros atendentes que vêm gente conhecida. Porque às vezes não foi atendido comigo, foi atendido com outro. E aí o Marcelo foi para falar da Ana com outro. Aí eu estou falando que, está vendo o nó que a gente pode dar? Então, o sigilo é absoluto do que está sendo falado e de quem está sendo atendido. Perfeito? Uhum. A pessoa que quer saber, né? Fulano foi no atendimento, e esse atendente não é bucho furado, ele não vai contar, né? Não é para contar mesmo. Falar com simplicidade. Novamente, não é um curso lá dentro, você não é professor, é falar com... Aí entra a CNV, porque na fala você percebe... Lembra que a gente falou, tem condições financeiras diversas no atendimento. Então você vai adequar o tom da fala de acordo com a pessoa. Você vai perceber se você vai ter que falar mais simples, mais devagar, mais rápido. A comunicação que se estabelecer ali e o atendido, quando começar a falar, você vai perceber até onde você consegue navegar, mas sempre falar com simplicidade. Jesus não falava através de parábolas com simplicidade? É isso, é esse caminho. Tá? Atender a pessoa a sós. É claro que não vamos recusar atendimento caso a pessoa não queira entrar sozinha. Então, veio Elcio e Beth, estão lá na fila do atendimento fraterno. Eles são próximos. Aí eu pergunto, o atendimento é para quem? É para nós dois. Ok. Entrem. É para ela, é para Beth. Aí eu falo, Elcio, espera. Vamos lá, Beth. Aí lá dentro eu pergunto, você quer que o Elcio acompanhe? Você quer que seu marido acompanhe, seu filho, sua mãe, sua irmã, quem quer que seja? Você quer que ele acompanhe o atendimento? Você quer que ele esteja aqui presente? Você se sente mais à vontade? Sim. Aí você volta, Elcio, vamos lá. E leva a pessoa. Isso é muito comum porque tem sempre pessoas sentadas em dupla. Tem sempre pessoas sentadas em dupla. E o movimento que geralmente a gente faz é trazer as duas. E às vezes a pessoa queria falar de algo de quem está do lado. Percebe? Então, traz quem é o atendido, pergunta, ou você quer falar, a pessoa vai falar. Não pode ser só nós. Então, quem está acompanhando vai esperar lá fora. Porque o atendimento é para pessoa.
E vai acontecer, né? Se eu pegar os dois de supetão, aí a Beth começa a falar. Aí o Elcio vai ficar complementando a Beth, né? Não, mas ela não está falando tudo. Aí começa uma DR ali, aí virou terapia de casal, já não é mais atendimento fraterno, né? Tá? Sim. Não tem jeito. Evitar qualquer tipo de confronto. Tá? Sim. Aí começou já do lado de fora o atendimento, né? Nem precisou entrar para já. Né? E aí a gente tem que saber administrar conflito. Um dos pontos é conflitos de relação. Tem muito disso no atendimento também. Os conflitos de relação, principalmente familiares, você vai ter que saber administrar ali. Aí você pensa, de repente, você já sacou ali, não, peraí um minutinho que eu esqueci de fazer uma coisa. Vai lá. Aí você pensa assim, será que é melhor uma atendente mulher? Aí você começa a avaliar a situação. Perfeito? Começa a avaliar a situação. Porque aí o que você percebeu? Você é homem. Aí você já reparou um cenário em que a mulher pode estar sendo subjugada numa relação abusiva. Aí você vai chamar, né, uma outra pessoa, vai chamar a Cláudia. Aí veio a Cláudia. Aí a Cláudia, como é mulher, ela vai ter mais propriedade para falar assim, não, eu só posso entrar com ela agora. Porque aí é mulher com mulher. Aí se ele encrespar muito, não tiver muito jeito, não tem. Aí entra e aí durante o atendimento você começa a perceber. Se é isso. Mas você entendeu? E aí você tem que se colocar, não, eu sou homem, eu não vou confrontar o marido. Aí você dá uma disfarçada, volta. E aí pede para uma atendente mulher ir lá. Tenta só, explica a situação. E aí ela pode tentar falar, não, mas é só com ela, daqui a pouco eu chamo o senhor. Entendeu? Não houve confronto, não houve uma situação constrangedora, parecendo que, né? Porque às vezes pode ser que ele queria entrar porque viu que você era homem. Você está entendendo? Ou mesmo para o inverso. Tá? É para o homem, mas a mulher quer entrar junto, porque é uma mulher que está atendendo. A gente tem que tentar entrar na mente daqui que essa pessoa está pensando que eu vou fazer. Tá? Não fazer revelações ou supostas revelações mediúnicas. Você é médium. Aí a gente fala, a pessoa regala os olhos desse tamanho, meu Deus do céu, descobri que eu sou médium, e o que é isso? Né? E agora, o que eu faço? Qual é o remédio que eu tomo para tirar isso? Então, não é fazer tipo de revelações. Eu estou sentindo uma carga muito negativa em torno de você. Pelo amor de Deus, né? Não temos que comunicar esse tipo de coisa. Você percebeu que a energia está abalada ali, tem uma influência energética, influência espiritual. Eu estou vendo um irmão te acompanhando. Né? Nunca mais volta, não volta. Eu estou vendo o seu espírito mentor, é uma mulher, tal, assim, assado. Nem para o negativo e nem para o positivo. Você foi freira na vida passada. Começa a fazer esse tipo de revelação, sabe? Você já foi espírita na vida passada. E, assim, proibido esse tipo de revelações mediúnicas. A pessoa até faz vista grossa assim, fala assim, cuidado. Então, não fazer revelações ou supostas revelações mediúnicas. Tá? Aí.
não falar que o atendido está obsediado. Podemos explicar o que é obsessão, caso seja coerente a conversa. Então, você percebe que tem uma influência mediúnica, né? Aí você começa a falar de como resolver a situação de uma obsessão. Aí a pessoa vai, pingo no i é letra. A pessoa vai começar a fazer ligar pontos. Mas você sente essa influenciação quando, qual é o momento? E aí começa a perceber, porque a pessoa fala, olha, tem um determinado momento que eu me sinto muito triste em casa, tenta perceber qual é o gatilho, o que liga aquilo. E aí vai caminhando no atendimento. Mas você não vai falar que, eu acho que você está com uma influenciação espiritual e esse espírito está te incomodando, então toma um passe que isso passa. Não é assim, a gente sabe. Ou então vamos levar a sua ficha para a reunião mediúnica para fazer a desobsessão. Agora, tem atendido que vai chegar e vai falar assim, eu acho que eu estou com obsessor. Aí ele já abre o jogo. Então, aí você pode falar o que é obsessor, aí você tenta também entender se de fato é ou não é, se é imaginação da criatura. Entendeu? Então, se ele abre o jogo, você usa o que ele sempre pensa isso, CNV é isso. Eu também não vai falar isso, né? Realmente você está com obsessor, né? Começa a concordar. Você começa a usar o material que ele coloca na mesa e vai assim, não, mas será que é obsessão mesmo? Não pode ser um sentimento seu, alguma... E aí vai explicando, mas você sabe o que é obsessão? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de obsessão e ela falou que tem uma obsessão e tem uma ideia estapafúrdia do que é obsessão. E aí você, não, mas obsessão é assim, né? Você tem obsessões que são obsessões diretas, que são quais? Aquelas que têm uma influenciação de vida passada. Você teve uma relação com o espírito e ele agora está te perseguindo. Esse tipo de obsessão, elas não são tão comuns. As obsessões mais comuns são aquelas simples, que são o quê? Eu tenho um determinado vício e o espírito se aproxima por causa daquele vício, daquele sentimento, daquela ideação. E aí o espírito gosta de você porque você está triste e ele se aproxima por conta da sua tristeza. Não necessariamente é um espírito que está te perseguindo há vidas e vidas. E a maioria das pessoas creem que tem um desses, né, de estimação. Não doutrinar espíritos durante o atendimento. Qualquer manifestação mediúnica deve ser cortada. Do atendido e do atendente. Não há manifestação mediúnica. Quem tem a mediunidade mais aflorada, segura o freio de mão. Puxa o freio de mão. Tem que puxar. Tá? É claro que a gente percebe a intuição e a influenciação dos espíritos para que a gente possa falar. Mas não é dar a passividade a uma manifestação mediúnica. Perfeito? E eu também não vou doutrinar o espírito, porque às vezes a pessoa pode dar uma passividade. Isso no passe acontece com mais frequência, no atendimento nem tanto. Mas pode acontecer durante o atendimento a pessoa incorporar. E nessa incorporação, às vezes o atendente vai querer esclarecer o espírito que ali está. Não. É cortar. Chama a pessoa pelo nome, abre os olhos, dispersivo, sopro se for, né? Chama outra pessoa. Evita de cara tocar, porque quando você toca no médium, dá um choque no médium, quase cai para trás. Né? Então, perceba como vai cessar aquela situação. Desconcentra. Isso. É a mesma coisa que faria no passe. Né? Tenta chamar uma coisa, uma pergunta mais do cotidiano dela. Né? O que você faz da vida? Tenta tirar, tipo assim, ela está aqui indo para lá, você de repente joga um assunto que é lá. Não tem nada a ver sua pergunta com o contexto, mas você quebrou a concentração naquele caminho que ela estava seguindo pelo pensamento. Tá?
Sim. Pode dar certo, mas pode dar errado também. Porque ela vai... Não, mas pode dar errado também, porque dependendo da pessoa, ela pode, com a oração, concentrar mais ainda. Pode tentar. Porque aí você vai usando os recursos que você tem. Você pode usar. Vamos fazer uma oração, faz uma oração em voz alta, né? Se não dá, canta parabéns para você, sei lá, inventa, mas acaba com a passividade, né? Uhum. Uhum. Tem. É porque a coisa pode sair do prumo. Né? Sim. Tá? Não. Não. Vai ser pior. Tem que chamar para o lógico, para o racional, para a lucidez exatamente. Pagou a conta do mês. Você tem que trazer as questões mais lúcidas, mais lógicas. Tá? Agora, a coisa está difícil, tentou os recursos básicos, a coisa está difícil, aí você usa a mentalização. Então vamos pedir para esse espírito ser encaminhado para a sala de cima, onde está tendo a reunião mediúnica. Aí, de repente, corta, porque você usou mentalização do médium, deu uma sugestão para o espírito, se houver, porque às vezes pode ser puramente anímico, pode ser somente a pessoa, dentro do seu imaginário, dentro de toda sua parte, né, dele próprio, do médium. Então, tem que tomar as devidas providências para perceber. Vai perceber isso ali na hora? Não vai. Porque o animismo você só percebe com tempo. Não. É tentar... Não, aí é tentar levar o atendimento não mais para a sala que está ali, levou a manifestação, levanta, vem aqui para o fundo do salão, faz uma... Né, fica ainda acompanhando ela, mas não mais naquele ambiente, para ela não concentrar de novo e vir próximo. Entendeu? Ficar num lugar mais, talvez, aberto. Isso se já acabou. Né? Vai levar a pessoa para a cantina incorporada. Né? Então, é tudo a lógica, a lucidez. Para a pessoa não concentrar de novo. Vamos lá embaixo tomar um café? A pessoa tomando café, ela não vai... Esperamos nós que ela não vai incorporar um espírito. Tá? Perfeito? 13. Não indicar pessoas para reuniões mediúnicas. Depois desse... Vamos lá conversar com a Josiane, que aqui é a coordenadora, e talvez tenha uma vaga para você na reunião mediúnica. Não. Mas você pode indicar ela para um estudo mediúnico. Aí sim você deve fazer. Para a reunião mediúnica, não. Mas para o estudo, para ela entender esse processo que ela está passando, o estudo mediúnico, você tem aqui as quartas com o Luiz Fernando e as quintas com o Fernando. Né? Então você tem formas de direcionar para as reuniões mediúnicas. Para os estudos mediúnicos. Clássico. Não afirmar você é médium, não atender incorporado, como a gente já falou, não estimular o atendido a falar mal de outras casas espíritas ou outros atendentes. Nossa, mas isso tem que estar escrito? Tem que estar escrito, está escrito. Então você não vai falar assim, eu fui na outra casa, mas eu não fui. Né? Aí você começa, aquela casa é esquisita, né? Eles fazem assim mesmo. Aí você começa a puxar para falar mal de outra casa espírita, ou para falar mal, eu fui atendido por fulaninho de tal e o fulaninho de tal, né? Não gostei da forma. Né? Ele às vezes é assim, você começa a entrar. Não. A pessoa vai falar, eu não gostei da casa. Então vamos para o atendimento. E cortou o assunto, corta o assunto. Tá? Se ela tentar falar mal de outro atendente ou outra casa espírita, corta. Perfeito? Tá bom? E aí o processo. A gente tem um processo de comunicação que acontece, tá? Ver, ouvir, refletir, falar.
Primeiro nível de percepção, você vê. Você vai lá, vai receber a pessoa, é óbvio que você vai raio-x na pessoa. Não é para olhar dos pés à cabeça a pessoa, mas há uma percepção visual primeiro, tá? Onde você vai fazer a avaliação. É homem, é mulher, e aí você começa a ver feição da pessoa. Isso já a comunicação já começou. Tá chorando, não tá. Tá com uma cara de perdido no mundo da lua, não tá. Segundo, vai ouvir. A voz da pessoa está embargada, não tá, tá nervosa, tá soluçando, tá normal, tá tranquila. A voz entrega muito da tranquilidade. Vai refletir, que é o primeiro nível de produção, não é ouvir falar. Reflete, pensa e fala. Começa o atendimento. Né? Sabe o que a gente está fazendo aqui? Você já foi no atendimento fraterno? É sua primeira vez na casa espírita? Você é espírita? Ah, pode perguntar, você é espírita? Sim, porque você tem que saber que caminho você vai usar. Fala, não, eu nunca vim e sou católico. Como é que você vai falar de reencarnação? Aí o que você vai ter que usar? Você vai ter que usar o material, e isso a gente tem um pouco certo de um trunfo. Que a gente entende um pouco de catolicismo, a gente entende um pouco das igrejas evangélicas. Então você vai tentar usar o material do católico. Você é devoto de algum santo? Usa. E aí começa. Perfeito? Você vai na missa e aí você começa a caminhar na trilha que ele te deu. Mas por que você procurou a casa espírita? Você tem vontade de conhecer o espírito? E aí começa uma conversa. Aí daqui a pouco você vai percebendo nesse ver, ouvir, refletir, falar, nesse ciclo que vai ser contínuo, essa troca, e aí é onde a pessoa quer chegar, por que ela está ali. Alguém tinha levantado uma mão aqui. Vai? Esqueci o quê? O crônico, né? O crônico. Mas é a primeira vez contigo. Não, mas aí você vai tentar dar uma continuidade, porque você tem um conhecimento. Não. Tem o famoso... Tá bom, vamos usar isso. Assim como a gente tem o Papa Passe, a gente tem o Papa Atendimento Fraterno. Tá? Existe a pessoa que vai contar a mesma coisa. Mas não está funcionando. Não, é porque a pessoa tem necessidade de falar mesmo. Às vezes a pessoa está solitária em casa e quer falar daquele problema. Você nunca teve alguém que fala do mesmo problema várias vezes com você, fora do atendimento fraterno? É. Então, vai acontecer aqui, às vezes a pessoa... E aí a gente já está, às vezes... Ih, lá vem fulano de tal, a mesma história. Eu já não sei nem mais o que falar para ele. Então, ouve. Por quê? Ele está querendo falar, é a mesma situação. Agora, se ele começa a falar assim, um assunto diferente, ou eu estou fazendo tudo que vocês mandam e não está dando certo nada. Aí a gente revê, né? Revê. Tá bom, vamos rever. O que você está lendo? Ah, estou lendo tal. Então, troca de autor. Porque às vezes você lê o André Luiz, não está. Aí você joga lá para a Joana, de repente, me encontrei. Então você começa a tentar mudar os caminhos oferecidos dentro do que o Espiritismo. O Espiritismo tem N caminhos para você oferecer. O que você possa oferecer? Porque você vê que a pessoa está reincidente no mesmo problema, na mesma situação e não muda. Agora tem que ver se ela está realmente fazendo ou se ela tem um bloqueio ali íntimo que não está permitindo que ela absorva e está fazendo tudo de uma forma muito ritualística. Eu estou lendo conforme mandaram, eu estou tomando passe conforme mandaram, eu estou ouvindo as palestras conforme mandaram. Mas não adianta assim, vim a palestra, checklist, ok. Tomei o passe, ok. Li o livro, ok. E agora? Foi de forma mecânica.
Porque o passe é para poder tratar o perispírito, para poder acalmar a mente, você ter um pensamento mais claro. As palestras é porque vai dar alguns cliques e alguns, nunca tinha pensado nisso. É para isso, não é penitência, porque senão a pessoa está vindo como penitência. Ok? Muito bem. Diz André Luiz lá no livro Sinal Verde: a visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Então a gente percebe que a comunicação fica visão, você vê, você ouve, você fala e você se porta. Então se eu estou lá no atendimento, sentei, e aí eu estou assim, sabe, e ouvindo a pessoa, eu sempre me lembro quando eu fui buscar o papel na igreja lá, o padre estava assim com o pé ainda na mesa, para poder casar em outra igreja. Isso, muito tempo, já tem uns 20 anos. Né? E aí ele pegou o papel e jogou assim. A posição corporal. Você está entendendo? Então, como você senta, como você se coloca, como você... Você não precisa estar na cara da pessoa, porque tem gente que gosta de falar, né? Mas gosta de falar assim. Né? Gente, mantenha uma distância, pelo amor de Deus. Então você tem que saber se portar na comunicação do corpo. Você tem uma mesa ali, você tem... Se você falar... Às vezes você está falando assim. Aí o atendente, eu não estou ouvindo. Às vezes o atendente ouve mal. E aí ele fica constrangido de falar que ouve mal. Então tem que falar mais alto. Está percebendo? Então toda forma de você, com o corpo, se colocar, vai te dar uma entrada melhor ou não com o encaminhamento do atendimento. Tá? Perfeito? Uma coisa que eu falo do passe, mas eu acho que também é importante trazer aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que tem alergia a perfume. Então vai o atendente banhado em perfume, assim, que ninguém consegue ficar do lado dele. Então, parcimônia, não é vir fedendo também, né? Mas é neutro, pode ter um perfume leve, mas que não seja aquela coisa que entope a narina do outro. Então, é tudo a questão das maneiras como a gente vai atender, tá? Veja com bondade e ouça com lógica. Aí é que está o processo, Elcio, do não julgamento. Então você vai ver a situação que ela está colocando, mesmo que seja, como a gente falou, um aborto, um suicídio, um crime, eu vou ver com bondade, porque a pessoa está ali, é porque há um arrependimento, gente. Se a pessoa está ali na sua frente, dentro de uma casa espírita, às vezes como último recurso, é porque houve um arrependimento. Ela está tentando ver uma situação que incomoda dentro da cachola dela. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atisnar-nos o pensamento. Que o pensamento vai, mas esse fulano não quer nada com a vida também, né? E começa o pensamento. Você está ajudando a influenciação do seu mentor espiritual durante o atendimento, que está ali? Ou da tarefa? Não, porque você está produzindo pensamento, bloqueando a chegada do pensamento do seu mentor espiritual. Por isso que tem que estar, vou ouvir, sem, lembra, isso daí tem que martelar, sem afetação. Não é, você não está ouvindo uma novela mexicana, não acredito, me conta mais, não é assim, tá? Ver e ouvir para compreender e auxiliar. Então, eu só consigo compreender e auxiliar se eu ver com olhos de ver e ouvir de fato. E ouvir. Eu não vou dar uma solução. Lembrem disso. A pessoa vem com um problema financeiro. Eu não vou dar uma solução, né, de bancária. Eu não vou falar, você tem que investir aqui. Não é isso. Você nunca pode falar outra coisa.
Vem aqui uma pessoa e fala assim, eu estou pensando em me separar. E aí começa a contar a história. Aí você vai falar assim, é melhor se separar mesmo. Obrigado, ainda bem que vocês sabem que não é para falar isso. Não é, você nunca vai dar uma decisão pronta para o atendido, nunca. Você não pode fechar uma decisão e falar, faça isso na sua vida. Saia do seu emprego, separe, abra uma empresa, se mude de casa. Você não acha que deveria mudar de endereço, de casa? Não. Porque isso é uma escolha da pessoa que ela vai ter a partir do que você está dando, a partir da luz da doutrina espírita. Então você não vai dar situações assim, faça isso. Aí daqui a pouco chega o outro aqui, né? Ai, minha esposa falou que vai se separar de mim, porque aqui falaram que era para ela se separar. E começa, né? Tá? Começa. Também não vai falar, não se separa. Por quê? É a mesma coisa, você deu a mesma decisão, só que do polo ao contrário. Se a pessoa está numa relação abusiva, você vai falar, não se separa? Se a pessoa fala que está apanhando em casa, do marido, eu que vou denunciar a polícia? Não. A casa espírita, então, que vai? Também não. Mas você tem que perguntar, você já procurou os seus direitos? Não, eu não quero fazer isso. Ela não quer. Mas pode ser que um momento você vai gerar um vínculo, porque o atendimento é o início do vínculo. Vínculo dentro da casa espírita. Não com você. Isso é importante, não contigo. Você não tem que pegar isso como eu tenho que dar uma solução para a vida do fulano A, B, C, D. O atendimento fraterno não é para você dar uma solução para o outro. Porque às vezes a gente sai do atendimento fraterno pensando assim, eu não consegui dar uma solução para a vida, e a pessoa só queria falar e alguém que ouvisse, porque ela estava aquilo preso para ela, só para ela, e não mais ninguém, porque ela não tem ninguém no círculo de confiança dela com quem ela possa falar daquela situação que ela falou aqui. Ela precisava que alguém ouvisse. Tá? Não. Não, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não indicar a pessoa que vai procurar o médico, a pessoa que vai procurar o advogado. Senão, daqui a pouco, o atendimento fraterno está oferecendo serviços dos tarefeiros da casa. Pelo amor, psicólogo, a pessoa que procure o psicólogo. Aí, se ela tiver um vínculo de amizade aqui, dentro do salão, e perguntar, eu vou ali para a Lorena, que ela é minha amiga, você conhece algum psicólogo? Ótimo, tudo bem. Mas dentro do atendimento, não. Vocês dão uns cartõezinhos, não, esse aqui é o médico, esse é o homeopata, esse daqui é terapeuta, bem assim. Sim. Emmanuel fala, justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações, esforça-te por evitar. Isso é óbvio, né? Você não vai gritar com o atendente, intempestivos e inoportunos. Tá? Então, saber colocar a voz e nem gritando. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Principalmente quando estão de voz. Se a coisa começar a sair do controle, calma. Fala mais baixo. Mantém. Porque pode ser que a pessoa comece a entrar ali, começa a gritar, falando mal do fulano, fala, calma, vamos. Porque às vezes você fala, é isso mesmo, extravasa. Não, calma, gente, calma. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio.
Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso, a tua voz é o teu retrato sonoro. Ok? Sobre a voz, o uso da voz, isso não é tão... É a conversa que vai se dar, até porque a gente vai ser mais ouvido do que voz. Tá? O atendimento ele é mais ouvido do que voz. E aí, nesse processo, a gente tem um processo de comunicação, a gente tem o emissor, a pessoa que inicia a comunicação formulando uma mensagem, tem a codificação, o processo de transformar a ideia ou sentimento em palavras, gestos ou símbolos, a mensagem, a informação que está sendo transmitida, podendo ser verbal, não verbal ou escrita. Então, a gente tem isso. Eu falei algo, a pessoa vai perceber, através do ouvido, vai codificar e vai entender a mensagem. Ótimo. Eu estou num ambiente extremamente barulhento. Vai interferir nisso. Está um calor dentro da sala do atendimento fraterno de não aguentar. Tenta dar um jeito, arranja um ventilador, vai para outra sala. Por quê? Vai interferir. Tá? A pessoa estava indo no banheiro e você chamou ela para ir no atendimento. Aí a pessoa ficou constrangida de ir ao banheiro. Vai interferir. Aí ela está lá apertada e querendo falar da situação dela. Então, você quer ir ao banheiro? Às vezes você viu a pessoa se fazendo movimentos, ela ficou constrangida e vem. Então, tudo isso tem que ser uma percepção, porque senão vai estragar a comunicação. Temos ali o canal, né? O meio pelo qual a mensagem é enviada, pode ser fala, texto, gestos, mídias sociais, ou seja, a gente pode tratar. A gente vai falar de uma outra situação. Aqui, aproveitando para falar do canal. Canal, receptor e decodificação. Recomendação da casa é: não passe o seu contato pessoal. Por mais que isso seja duro, mas o contato ele vai acontecer aqui dentro do ambiente da casa espírita. Isso a literatura é bem clara. Não passe. Por quê? Pode virar problema e uma bola de neve que eu não vou saber controlar. Então não passe o contato pessoal. Ah, mas eu passo, tá tudo bem. Tá. Mas pode ser que um dia não dê. Certo? Ah, tem um problema, tal. Lá na casa a gente se encontra, vamos lá na casa. Eu estou sempre aqui na casa, dia tal, se não encontrar tem fulano. Então a pessoa tem a ponte de ligação de comunicação, que é o quê? Aqui, o ambiente, a casa espírita. Perfeito? Porque senão daqui a pouco pode acabar caminhando para um... Gente, dentro dessa parte de dar contatos, eu já vi alguns que sai do prumo do atendimento, sai daqui a pouco uma forma de cobrança, sai também de questões que às vezes podem levar a maus caminhos. De repente o familiar pega a mensagem e dá problema, quem é fulano? Eu não quero mais você falando com fulano. Ou, né, questões que a gente tem até relacionadas a assédio. Então, cuidado. Não passe o seu contato pessoal. Ah, mas aí como é que eu vou falar contigo? Aqui na casa, estou sempre aqui. Pronto, resolvido. Tá? A gente sabe que às vezes a pessoa vai estar numa dificuldade, vai estar, difícil, tá, hoje está mais difícil. É claro que, é óbvio, tá? Que com o tempo, e hoje a gente tem o WhatsApp, a pessoa está no grupo de divulgação, ela vai falar, vai encontrar o seu contato e vai fazer. Né? Aí você tenta direcionar, pelo menos eu faço isso com as pessoas que eu não tenho intimidade. Não sei quem é, mas a pessoa está me procurando ali para me fazer uma pergunta. Eu dou a resposta que a pessoa quer, às vezes uma questão de um estudo, e está na casa. Agora, é claro que a gente tem aí uma rotina da casa, o dia a dia. Aí você tem um grupo de estudo, você vai gerando amizade. Aí você vai, aí é óbvio que você vai conversando com a pessoa, é óbvio. Né? Aí a pessoa que estava lá no atendimento, agora está no estudo, já está 2 anos na casa, é óbvio que você vai trocar o contato, aí sim. Mas eu estou falando assim, você não sabe quem é, acabou de chegar. Cuidado assim também, tá? Então, um canal, que é o meio pelo qual a mensagem é enviada, receptor, a pessoa que recebe a mensagem interpreta, e a decodificação, processo de interpretação da mensagem pelo receptor. E aí começa a troca por experiências, crenças e contexto.
No nosso caso, a gente vai sempre interpretar o que está sendo colocado à luz dos espíritos da doutrina espírita. Temos o feedback, ruídos e contextos. A resposta do receptor, que confirma ou ajusta a compreensão da mensagem. Barreiras que podem atrapalhar a comunicação, como falhas na fala, distrações ou diferenças culturais. Às vezes a pessoa, né, chega aqui, vamos supor, eu estou com 70 anos, aí vem um jovem de 15 anos, né, para poder fazer o atendimento comigo. E ele começa a falar de gírias, de coisas que a gente fica assim, na quebrada, não sei, aquela coisa. E aí a gente fica, o que ela está falando? Então tem ruído. E ruído da diferença de idade. E agora, como é que eu vou atender? Eu vou tentar alguém que me ajude nesse atendimento. Pode encaminhar, não tem problema. Faça um atendimento primeiro. Se tiver dificuldades, depois você vai pedindo ajuda. Não é problema. Se perceber que tem muito ruído por alguma barreira que a gente tenha, contexto, o ambiente, a situação que a comunicação ocorre, influenciando o seu significado. Onde acontece? Dentro da casa espírita. Então, nós vamos falar de espiritismo. E é isso aí, ó. De baixo para cima. Ouça com atenção. Isso parece tão óbvio, né, gente? Mas sabe que às vezes a gente está lá falando, a pessoa está falando, é rapidinho. E eu estou. Isso entra na questão verbal. A pessoa está falando, a gente está parecendo um cuco, olhando o relógio. Então, ouça com atenção. Compaixão. Sim. Exato. Uhum. Sim. Sim. Para poder ouvir. Então, é perceber, esse ouça com atenção e não interromper. Porque às vezes a gente interrompe com esse modo aqui, né? Eu posso estar aqui olhando, né, o celular, fazendo alguma coisa dessa forma. Eu estou olhando o celular aqui só para ver uma questão dos slides, tá? Não estou me comunicando com vocês. Mas não interromper também, às vezes, de forma a completar a frase que o outro... Tem gente que tem o seu tempo de fala. Tem pessoas que falam mais devagar. Aí eu quero o quê? Completar a frase. Às vezes a pessoa deu uma engasgada, aí você quer. Não. Pode ser um gago, pode ter um atendimento. Então, não queira adiantar, porque isso é interromper. Tá? Ou eu interromper de fato a comunicação. Seja igual Kardec, um perguntador profissional. Muito do processo é mais de pergunta do que resposta. Creiam, gente. O processo de atendimento fraterno é mais grego do que vocês imaginam. Então, eu tenho que devolver perguntas. Mas como é que você está se sentindo com isso? Por quê? A pessoa vai e, de repente, ela encontra, nessas respostas, ela encontra. Porque o que vai acontecer? Quando eu tento dar uma solução, para a vida da pessoa, eu estou pegando os meus conteúdos. Eu estou pegando os meus conteúdos psicológicos, os meus conteúdos de visão, meus conteúdos de vida, formulando, botando numa caixinha, ó, está aqui a solução. Por quê? Ela me fez uma pergunta e eu respondi à luz de quem? À luz da doutrina espírita, à lá Luiz Guilherme. Aí o que eu tenho que fazer com a pessoa? A pessoa está ali, eu pergunto a ela.
Aí a pessoa tem que ir lá no seu arquivo íntimo para poder responder, não pegar uma coisa encaixotada por mim. Por isso de ser um perguntador profissional. A gente vai falar muito desse movimento na semana que vem, né? Mas perguntar o quê? Isso tudo não se preocupe, a gente vai falar na semana que vem do perguntar o quê, como lidar com isso. Mas percebam, como a Lorena falou, você não tem alguém em sua vida que você gosta muito? Aí a pessoa vai lá, não é assim, você não gosta muito da sua mãe? Porque pode ser que ela deteste. Pode ser que ela odeie a mãe. Então você tem que... Tem alguma pessoa que você gosta muito? Aí a pessoa vai ter que ir lá nos arquivos íntimos dela e trazer. Ela vai trazer uma resposta. E aí talvez ela traga não só a resposta, mas também mais fala. Pode não ter. Uhum. Sim, sim. É exato. E quando você pergunta, você tem uma situação aqui que tem muito a ver com que é em torno da atenção, você demonstra interesse. Porque quando eu tenho a tentativa de responder, eu começo a dar aula. Então, se eu jogo a pergunta, eu mostro interesse e a pessoa dá mais material e ela tira de dela, e ela vai desentulhando. A gente está aqui para colher e que a pessoa possa desentulhar. Do esclarecedor com o espírito. É bem o esclarecedor da reunião mediúnica. O esclarecedor ele usa mais de pergunta do que de colocação. Essa parte eu ia até pedir para o Elson, para a Lorena, se puderem trazer na semana que vem uma ficha em branco, tá? Uma não, algumas. Tá com algumas. Algumas fichas em branco, Marili também, se puderem trazer umas fichas em branco na sexta que vem. Aí a gente vai tratar desse assunto, tá? Como é que eu descrevo na ficha, lembra? Caligrafia e tal. Então a gente vai falar um pouco disso. De como, né? Como é que é composta a ficha, como é que é o visual da ficha, o tanto que escreve, o que não escreve, tá? Porque senão daqui a pouco a pessoa também escreveu 5 páginas, não precisa. Você vai ver que é uma folha frente, só de frente mesmo, é a folha de frente, que é um pedacinho, né? E se os atendentes reclamam muito, né? Teve uma época que aumenta esse espaço, pelo amor de Deus. Mas é tanta informação que eu tinha que fazer um cartolina, né, Marília? Eu perguntei assim, que eu nunca tive relatos disso, eu perguntei a alguns atendentes. Marili, alguém já falou de cometer algum crime, tipo assassinei alguém com você? Elcio, alguém que faça atendimento? Não, né? Assim, nunca teve um caso desse. E olha que eu cacei. Você não é a pessoa que vai denunciar, não é isso. Mas você vai, novamente, vai acolher e vai falar assim, você está arrependido? Tô. Sim. Mesma coisa. Você não vai denunciar o aborto. E de aborto a gente vai falar bem também. Não. Não. E isso aí. Você vai relatar na ficha sentimentos. Não as ações. Tá?
sentimento. Onde tal está se sentindo tal por uma situação que ele cometeu em vida e sente arrependimento. O que ele cometeu? Sigilo. Tá? Então, a situação de um crime, então você pode falar, eu cometi um crime. Aqui a gente está falando da exceção, porque a pessoa não vai vir no atendimento fraterno para falar que matou alguém. Não procura a lei, já que está sentindo, se retrata, tal. Isso você pode fazer, mas fazer esse movimento não. Tá? Questão do aborto. A gente vai tratar de assuntos bem específicos que são comuns. Suicídio, aborto, depressão. A gente vai falar. Hoje ainda a gente aborda isso, tá? E aí a última pergunta, quer ser feliz? É a famosa pergunta do De Luca. Você quer ser feliz ou ter razão? Aí eu estou perguntando para atendente. Você quer ser feliz ou ter razão? Porque às vezes a gente quer ter razão e começa a dar lição de moral para o atendido. Mas você está fazendo tudo errado. Aí, quando eu quero ter razão, eu começo, o que é muito famoso no atendimento fraterno, e devemos evitar a qualquer custo, o Oriano vai saber bem disso que eu vou falar, esse aí, exato, o tem que. Corta o tem que. Você tem que fazer culto no lar. Começa os impositivos. Será que o culto do lar não vai ajudar nessa situação? Põe a pessoa para falar. Pergunta. Reparou que tem a ver com o passo anterior? Você tem que fazer culto no lar. Você já faz culto no lar? Não, o que é isso? O culto no lar é isso assim. Não, mas não vai dar para... Então você pergunta sobre. Aí a pessoa fala, não tem mais. Igual lá, o Eduardo falou, a Beth também faz. Mas eu faço um estudo semanal online lá no Oswaldo Cruz. É culto no lar isso, gente. Vocês estão lá 1 hora estudando o Evangelho na casa, tem prece inicial, prece final. Qual é a diferença do culto no lar? E pior, é 1 hora, não é 15 minutos. É 1 hora falando do Evangelho. Então eu falo pessoal, gente, pessoal do estudo online, né? Leva água, leva a garrafa d'água, porque é culto no lar aquilo, gente. Tem hora certa, é semanal, olha que benção. Se bobear ainda tem mentor espiritual do estudo. Outro. Você tem que sair dessa. Então, tem uns tem que corta e que dá problema e gera muita dificuldade. Você não tem que nada. Tem que acolher. O atendente tem que acolher. Por isso que eu falo, tem que ser feliz. Então, perceba qual é o material que você tem. Então, você não vai de forma impositiva, porque não é penitência. Não é o padre falando, tem que fazer 10 Ave Marias, não sei quantos Pai Nosso. Não é isso. Então, olha, é muito importante que você venha às palestras, às reuniões públicas, esteja aqui presente. Esse pode cair até no tem que. Por quê? Aí a pessoa com o tempo vai perceber. Tá. Mas eu tenho muita dificuldade de vir. Não consigo vir segunda, não consigo vir quinta. Onde é que você mora? No bairro tal. Nessa casa espírita é dia tal a reunião pública. Vai nessa. Não precisa manter a pessoa presa dentro da sua casa espírita. Não é um presídio isso aqui, gente. Então, tudo bem. Então, vai lá nessa casa espírita. Uma casa que está precisando de tarefeiro. Que bênção. Lá você vai conseguir um monte de tarefa. Vai lá. Sim, isso a gente falou, né? E vai ter do tema que agrada a ela, que geralmente é um mix tão variado, e vai ter do tema que ela está trazendo ali na mesa. Sim.
Ficou claro isso aqui? Acho que aqui é o ponto fundamental que a gente chegou aqui no ápice do curso, que é da capacitação, que é isso aqui. A mecânica do atendimento. A gente não falou de caso a caso, né? Que agora vocês estão começando a puxar lá, né? A gente já chega lá. Ah, e o aborto, é isso aqui, a depressão. Aqui a gente falou de um panorama geral, mas que serve para todos os atendimentos. Tá? A gente vai trabalhar tudo. Isso aqui, eu vou trazer esse slide antes. Então, lembrem-se sempre disso. Não estamos na posição de resolver. A busca da pessoa é uma orientação espiritual. Você vai dar uma orientação espiritual. A pessoa veio com um problema financeiro, você não vai dar uma ajuda econômica, você não vai dar uma orientação econômica. A pessoa veio com problemas de direito, de advocacia, você não vai dar uma orientação jurídica, você não está dando orientação médica, psicológica, jurídica, de nenhuma outra área, você está dando orientação espiritual, que todo mundo foge, porque muitas das causas dos nossos problemas vai ser ajudada por conta de uma orientação espiritual. E não estamos na posição de resolver problemas dos outros. Perfeito? Causas comuns dos atendidos, que esse está aqui no livrinho da FEB. Eu prometi botar no grupo, eu me esqueci, mas eu coloco já nesse fim de semana esse livro aqui. O outro PDF do Filomeno também, tá? Então vamos lá. Causas comuns dos atendidos. Conflitos de relacionamento. Há conflitos de relacionamento? Sim. Aí a gente pensa o quê? Cônjuges? Sim, mas não somente. Não falo mais com meu pai, com minha mãe, meus filhos não estão mais me procurando. Esse tipo de conflito é comum. Esse é mais fácil de resolver. Não tem caso mais fácil de resolver. Por quê? Primeiro, a gente não está resolvendo. E segundo, são casos que podem parecer fáceis de diálogo, mas muitas das vezes depende da predisposição da pessoa que está ali. E ali dentro desses conflitos, eu posso ter questões que são de décadas. E aquilo já machucou tanto a pessoa. E tem pessoas que vêm com problemas de saúde que tem uma semana. Então, olha só, o tempo que a pessoa está nesse reme-reme de uma situação de um conflito interpessoal. Pode ser pessoas também no ambiente de trabalho, conflitos existenciais e de relacionamento dentro dos trabalhos, do ambiente de trabalho, e por aí vai. Dúvidas nesse ponto? Conflito de relacionamento. Com mãe? Uhum. Uhum. Amar. Uhum. Honrar pai e mãe, né? Mas é um diálogo mais fácil de levar? Porque você tem... Isso tem abundância na doutrina espírita. Mas aí cuidado, por exemplo, você não vai pegar o capítulo do Evangelho, honrar pai e mãe. Aí, nem aparente... exatamente. Então a gente percebe o quê? Que usa das perguntas. Mas esse conflito está te machucando por quê? E por que você acha que sua mãe... E aí começa a conversa. Aí é o outro problema. Então tem essa tendência, né? A gente sabe, isso é questão de vida passada, de não aceitação. Mas se eu coloco que, sua mãe deve ser um espírito que você maltratou muito no passado e agora você está sofrendo as consequências. Lembra do que a gente falou. Tudo bem, eu posso ter essa visão, essa avaliação, quase julgamento. Mas
Eu não vou trazer isso para a mesa. Exato, eu vou estar no chutômetro. Eu vou estar no chutômetro. Mas espírita gosta de falar que foi coisa de vida passada. Esse que é o problema. É. Facilita, né? Uma resposta pronta. Tá? Então, segundo o espírito Joana de Ângeles, a solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Porque eu posso falar, mesmo até em caso de mãe, então deixa sua mãe sair de casa. Não é para dar a solução pronta. Agora você pode perguntar, e que tipo de solução você já tentou? Aí a pessoa vai falar as soluções, aí você já vai perceber o leque por onde a pessoa caminhou. E aí começa a oferecer, às vezes, ajuda de que vai ajudar a melhorar o relacionamento. O sentido é esse. E se trouxer para melhorar o relacionamento? Não a cisão, mas a melhora do relacionamento. Será que você vir aqui frequentar as palestras com a sua mãe seria interessante? Pergunta, não é tem que. Traz a sua mãe para assistir palestra contigo. Aí você botou uma carga nas costas da criatura. É perguntar, tudo é na pergunta. Não seria interessante você trazer sua mãe para participar das reuniões públicas? Você acha isso possível? Impossível, não sei o que tal. Daqui a 2 dias você vê os dois dentro do salão. Porque aquilo ficou. Aquela sugestão ficou. Mas não ficou como imposição, que dá mais culpa na pessoa. Eu já não aguento, eu quero separar, e ela ainda fala para eu trazer aqui no ambiente que eu estou gostando de frequentar. Pronto. Acabou meus 2 ambientes, em casa e na casa espírita. Então você sugere, e se a pessoa se sentir à vontade, traz, para ver se melhora. Aí daqui a pouco, melhorou mesmo a relação. Legal? Outro caso, depressão. Tá? Esse eu vou deixar para a semana que vem para a gente falar melhor. Tá? Mas são casos mais complexos de lidar. Porque a gente tem depressão, de depressão vai cair em ansiedade, pode cair em crise de pânico e outras síndromes mais que a gente tem na modernidade. Mas da depressão que a gente já pode falar é o seguinte, nunca fala assim, não, você tem que ser forte, olha o tem que aí de novo. Precisa vencer isso. Novamente, atendimento fraterno nunca ser impositivo. Nunca ser impositivo. Morte de pessoas queridas, pessoas que desencarnaram. Aí a gente fala, né, eu estou vendo a sua mãe aqui, pelo amor de Deus, né? Tem que bater nesse atendente. Você não vai falar, mas a morte de pessoas queridas, você não vai prometer nada, como a gente falou, né? Vai explicar, aí pode explicar, porque isso é doutrina espírita, nossa, mas você pode mandar até, né, Orlando, manda comunicação, manda os vídeos do Orlando para essa pessoa, olha lá, né, tem vídeos diversos do Orlando que, isso é muito comum, né, quando o Orlando faz as psicografias, e o Chico também fazia, é que a mãe que não recebeu a carta fica aliviada com a mãe que recebeu. Ela fica feliz, porque ela começa a ver a felicidade daquela mãe e fala, meu filho está na mesma situação. Ai, graças a Deus, e fica feliz. E lembra que tem os suportes, como a gente falou lá do grupo da nossa irmã, a Rosa Miller, né? Então tem grupos de suporte que ajudam muito. Questões de provas ou expiações. Quem não sofre, né? Provas, perdi o emprego, provas e expiações é mais das questões do cotidiano. Tá? Questões pode parecer muito simples, mas estou num vício, não estou conseguindo sair, né? Aí a pessoa já caiu na prova. Estou com vício de jogo, estou com vício de bebida, estou com vício diversos. E aí também falaremos disso melhor na semana que vem, dos vícios, tá? Conflitos sexuais. Esses... Vocês já tiveram um desse, Marili? Conflito sexual? Já?
Muitos, né? Elcio também, né? Esse é muito difícil de abordar porque ali a pessoa está colocando da intimidade dela. E novamente, se a pessoa está naquela posição, ela está mais para ser ouvida. E desses conflitos a gente tem uma imensidão. Porque a gente tem conflitos que geram culpa, conflitos que geram conflitos sexuais que geram conflitos da relação, Então, a gente percebe assim, e agora? Como é que eu vou tratar isso? Novamente, a melhor saída, pergunta. Ouve. Pergunta, já tentou essa saída? Já tentou essa solução? Pode apresentar soluções que tentar fechar o quebra-cabeça na mente dela. Obrigado. Uhum. Sim, isso aí, exatamente. Isso. Às vezes são questões, por exemplo, uma questão como pode ser de homossexualidade na família. Às vezes não é o conflito sexual dela, ela traz o conflito sexual de alguém da família que ela não está sabendo lidar. Meu filho de 15 anos é homossexual, minha filha agora é homossexual. Como é que eu vou tratar isso? Eu tenho que repreender? Não, você vai fazer o mesmo que eu estou fazendo contigo aqui agora, acolher. Você vai ter que acolher, compreender. Repara que é bem assim, o que Jesus faria? Tudo é meio nesse sentido. O que Jesus faria? Como é que Jesus esclareceria? Né? E a questão do suicídio. Vamos falar semana que vem também. Tá? Dúvidas? Eu finalizei. Sim. Uhum. Para reunião de vibração, né? Isso. Aqui é as quartas-feiras, não é isso? A reunião de vibração. Que é a reunião sem manifestação mediúnica, e é isso aí, que vai orar pela pessoa, exatamente. Isso. E muita gente vem em busca de... Não sai porque a pessoa quer alguém que reze por ela. A pessoa está carente disso. Eu preciso de alguém que reze por mim. Que eu não tenho força de rezar para mim mesmo. É isso. E o atendente ele observa o caos do caso ou não. Né? Ele vai observar o quanto está desmoronada a vida da pessoa ou não. Perfeito? Uhum. Exato. A gente tem, é isso que a gente está falando, né? A gente tem diversos recursos, né, para apresentar isso. Tem a mais para poder. Sim, perfeito. Mais alguém? Colocações, questões, dúvidas?
É. Aí tem o informativo. Tem disponível para oferecer. Sim. É, isso que é importante. De repente é mais uma conversar com a Rosa. Como é que a gente faz para entrar em contato? Se você me perguntar, eu sei o zap da Rosa, né? Mas também não vou passar para ela. Mas tem uma forma de entrar em contato com o grupo. É. Isso. Elas fizeram aqui uma exposição, foi? Isso aí. Não, fizeram também à noite aqui uma exposição, sim. Eduardo e depois a Ellen, diga. Sim. Sim. Por vez ou outra a gente faz isso aqui. É o que eu falei da campanha do quilo. Eu entrei na Casa Espírita, eu fiquei quase 1 ano e meio sem saber o que era a campanha do quilo. Eu achava que todo mundo trazia o quilo para cá e resolvia aqui as cestas. Nunca eu ia imaginar, naquela época, quando eu entrei, que a pessoa saía porta fora para buscar alimento na rua. Então, que deveria ser. Mas aí você tem que falar assim, né? É igual aqui, né? Seria interessante a gente ter uma palestra com esse tema. Assim. Ellen? O recurso. Não. Eu falei, não tenha medo de indicar outra casa se a casa não tem a atividade a ser oferecida. Ou a pessoa fica impossibilitada por conta de dia, hora, dependendo do que você for oferecer. É importante você estudar o ESG, né? Mas você não tem ESG na casa. Mas na casa, né, perto dela, está começando um. Então sim, ofereça, não tem que ter medo. Né? Porque ali você não está visando aumentar o público da sua casa, pelo amor de Deus, você não... Gente, exatamente, você não está visando em aumentar o público da sua casa, você está visando em acolher aquela pessoa tem um direcionamento na vida dela, pelo amor de Deus. Isso não é um aprisionamento. Então, sim, você direciona a pessoa para um local, um recurso que você sabe que ela ali vai ser atendida, né, de uma forma... sim, é óbvio. Tem uns malucos que moram em Correios que vêm para cá, né? Tipo eu, mas... E tinha isso, né? Tinha isso. De repente agora com a Praça Florida é uma boa, eu vou falar com o Itaí, de repente... Porque a gente tinha isso, só que mudou os endereços, depois algumas casas mudaram horários, e aí a gente se perdeu. Ficava até na livraria lá na Leoc, a listinha com todas as casas espíritas da cidade. Para poder direcionar, sim.
Uhum. Do que a casa faz, né? Sim. Porque, por exemplo, o que a Marília falou, às vezes a vibracional cai no esquecimento do povo. Né? Porque é uma reunião privada, fechada. Os estudos, né, que podem ser encaminhados. Exatamente. Vamos providenciando isso. Certo? E encerrados estamos? Perfeito? Ô Sérgio, você ficou muito quieto hoje. Você olhou para baixo. Hã? Você é segurança? Segurança faz prece? Não é possível, faz sim. Faz a nossa prece?